Tem gente que não consegue ser feliz quando o outro brilha. Ao invés de lutar pela sua própria luz, deseja que o outro caia ou deseja o farol alheio. É o que trata a parábola de hoje e que se chama O Cortador de Pedras. Há muitos e muitos anos havia um cortador de pedras e grande conhecedor de rochas e que morava em uma aldeia entre as montanhas. Todos os dias, esse artesão percorria um longo caminho até as montanhas e, por ser muito habilidoso, tinha muitos clientes. E contente pela vida plena que levava, nunca havia imaginado nada melhor do que havia conquistado até então. Só que naquela região surgiram boatos de que haviam visto o espírito das montanhas, que trazia riqueza e também muita prosperidade. E aí um dia, esse artesão levou uma lápide para a casa de um homem muito rico. E ali viu coisas bonitas, lindas, que nunca havia sequer sonhado. E de repente, aquele trabalho que dava tanta satisfação começou a ser um fardo e pensava: ai, se eu fosse um homem rico, será que eu seria mais feliz? Nessa hora, uma voz respondeu: seu desejo foi ouvido e você será um homem muito rico. Ele achou que estava delirando, porque não havia ninguém ao redor, e achando que era uma fantasia, voltou para casa desanimado e nem quis mais trabalhar naquele dia. Só que, ao chegar em casa, em vez de encontrar a sua velha e conhecida cabana, encontrou um palácio muito imponente, aquele que havia invejado daquele homem rico. Era tanta felicidade que até havia se esquecido da sua antiga casa, até que um dia, dentro do seu palácio e sofrendo com o calor do verão, olhou pela janela e viu que passava um príncipe, sendo abanado pelos seus criados, e também desejou ser um príncipe. Ai, se eu fosse um príncipe! E um príncipe se tornou. Tudo o que seu coração desejava era dele. Mas ainda não foi suficiente, queria mais e mais. Chegou à conclusão de que o sol era mais poderoso e ele assim se tornou. Mas ele percebeu que havia algo que cobria o seu brilho, uma nuvem, e assim desejou ser uma nuvem. Agora estava entre o sol e a terra. Derramou chuva até que os rios transbordassem, lavouras foram destruídas, mas a força da chuva não movia uma rocha na encosta da montanha e se perguntava: será que uma rocha mais poderosa do que eu? E se eu fosse uma rocha? E seu desejo foi novamente atendido. Virou uma rocha e agora estava satisfeito, porque nem o calor do sol e nem a chuva o tirava do lugar. Ah, isso é melhor do que tudo. Até que certo dia ouviu um barulho estranho aos seus pés e quando olhou era um homem com ferramentas. Sentiu um tremor que percorreu todo o seu corpo e ele se partiu em dois e caiu no chão. E com raiva gritou: é apenas um ser da terra, como pode ser mais forte do que uma rocha? E se eu fosse apenas um homem? O espírito da montanha, mais uma vez, atendeu seu pedido. E essa história nos faz pensar sobre muitas coisas. A primeira delas é sobre a ganância. Tem gente que nunca está satisfeita com as coisas que tem ou conquistou. Parece que nunca é o bastante. Sabe aquela coisa da grama do vizinho ser sempre mais verdinha? É isso. Veja que não é que a gente não deva sonhar, desejar melhorar na vida. Deve sim. Mas você vê o caso da história, cada vez que ele conseguia algo que até aquele momento era o que ele mais queria, ficava satisfeito. E aí no momento seguinte já se aborrecia e desejava mais e mais. Mas por que isso? Porque o seu desejo não alimentava sua alma. Mesmo com o suor que o trabalho produzia, o homem ao final voltou à sua arte de trabalhar com pedras. A sua cama era dura, a comida era às vezes até escassa, mas agora havia aprendido a lição de que para se sentir pleno, nutrido, não era necessário ter grandes riquezas, ter títulos de nobreza ou ter poder sobre o outro. Tem uma passagem da Bíblia que fala: ai, mãe, eu não gosto da Bíblia. Tudo bem. Então pensa a Bíblia num documento histórico e pense nessa frase, nessa passagem. Em Marcos 8,36 fala: pois que de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas a parábola também nos faz pensar sobre a imagem. A grande referência das pessoas antigamente era observar a vizinhança, os parentes, a televisão, as revistas, e isso fazia as pessoas até se sentirem menores ou insatisfeitas. Hoje, além de tudo isso, dos vizinhos, das revistas, da TV, temos as redes sociais. Aqui o artesão queria tudo que as outras pessoas tinham. Então, não olhe tanto a vida das pessoas. A maioria delas não tem a vida que ostenta.
Gente, eu vou falar uma coisa aqui, abrindo um parênteses. Eu trabalhei por muitos anos com entretenimento, entrevistava artistas, celebridades. Então eu vou falar uma coisa que eu sei. Muitas celebridades, pessoas que são conhecidas, não têm a vida que ostentam. Eu não vou citar nomes aqui porque a ideia não é expor ninguém, mas para dizer que as pessoas que são famosas são gente como a gente. Tem famosos e bem famosos, que trabalham com fitness, vida saudável, postam diariamente, iam em programas de TV, só que a pessoa estava com colesterol alto e muitos problemas de saúde. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo a pessoa que parece estar feliz, pode não estar. Mesmo as pessoas que parecem mais saudáveis, talvez não estejam, e estão ganhando dinheiro em cima da imagem que transmite e a gente compra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente pode olhar a vida dessas pessoas e desejar ser como elas, mas talvez nós estejamos melhor do que eles. E se a gente não ficar atento, podemos ficar como esse homem da parábola que, olhando, contemplando a vida dos outros, desejando ter o que o outro tem e nos tornando cada dia mais infelizes. Não se sinta menor. Há muitas pessoas enfrentando doenças, depressão e sorrindo nas fotos. Relacionamentos falidos, famílias disfuncionais, mas perfeito nos registros. Então, ao contrário do artesão da história, que a gente não deseje ser o outro só porque parece ser bom. Que você, se estiver passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, um vazio no peito, na alma, que você reencontre a felicidade, não querendo ser o outro, ter a vida do outro, só porque o outro parece ser mais rico, saudável ou feliz. Que você conquiste a paz de ser quem você é, porque por mais estranho que possa ser, todas as respostas, o estado de paz não está fora, está aqui dentro. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!